Olá, bem-vindos ao programa Logos. É um programa a qual a gente expõe a palavra de Deus. Meu nome é Eduardo Belloni, eu sou mais um dos pastores aqui da Lagoinha Matriz e é um prazer estar com você, para a gente poder expor a palavra do Senhor. E dando continuidade, a gente está no livro de Isaías e o capítulo a qual eu fiquei responsável é o capítulo 23. E o título da mensagem vem sendo A Queda de Tiro, o orgulho que leva à ruína. Repetindo, a queda de Tiro, o orgulho que leva à ruína. A gente vai ver dentro dessa mensagem e a exposição deste texto coisas maravilhosas. Quem é este Tiro? Por que Isaías profetiza contra essa nação? O que Isaías tem a nos ensinar? O que este texto tem a fazer conosco? Vamos mergulhar na presença do Senhor. Pai, obrigado por esse privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. E que seja, Senhor Deus, como flecha nos corações, quebrando toda sofisma, e como fogo, incendiando, para que, Senhor Deus, as pessoas possam se aproximar de Ti à luz da verdade. Eu queria te convidar a leitura do texto. O texto, Isaías 23, abre comigo, diz assim a palavra: advertência contra Tiro. Planteie navios de Tarse, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa em seu porto. De Chipre lhe veio essa mensagem: fique calados, habitantes da região litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que se atravessam ao mar e as grandes águas. O trigo de Sior, a colheita do Nilo, eram a sua renda, e vocês se tornaram suprimento das nações. Envergonhou-se Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar falou. Não estivesse em trabalho de parto, nem dei à luz. Não crie filhos, nem eduquei filhas, quando a notícia chega ao Egito. Ficaram angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarse. Plantei vocês, habitantes das regiões litorâneas. E esta cidade jubilosa, que existe dentre tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes. Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquele que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos os negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos planejou para abater todo orgulho e vaidade, e humilha todos os que têm fama na terra. O verso 9 é o verso central dessa mensagem da exposição. Cultive a sua terra. Na continuação, 10, cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, o povo de Tarse, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu as mãos sobre o mar e fez tremer seus reinos. A cerca da Fenícia ordenou, e as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegra mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse até Chipre, nem lá você terá descanso. Verso 13, olhe para a terra dos babilônios, esse povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigília, despojaram suas cidades, as suas cidadelas, e fizeram delas ruínas. Plantei vocês, navios de Tarse, destruída está a tua fortaleza. Verso 15, naquele tempo Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei, mas no fim dos seus 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Verso 16, pegue a harpa, vai pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim dos seus 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Ele voltará
ao seu ofício de prostituta, e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Os seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Amém. Isaías aqui, ele usa uma figura poética dentro da sua literatura. E antes de eu entrar especificamente no texto dos seus versículos, eu queria compartilhar com os irmãos um panorama da carta. Isaías, como a gente tem visto, ele escreveu, e é uma literatura rica no Antigo Testamento, o seu escrito, e foi nos anos 139 e 608 a.C., e o livro tem a poderosa mensagem de juízo e esperança. O livro de Isaías é dividido em 3 partes principais. A primeira é o capítulo de 1 a 39, o juízo sobre Judá e as nações. O segundo, capítulo 40 ao 55, consolação e redenção futura. E o terceiro, capítulo 56 e 66, restauração final e o triunfo de Deus. Aqui, esse capítulo 23, ele está inserido na primeira parte do livro, a seção dos oráculos contra as nações, que vai do 13 ao 23, onde Deus anuncia o juízo contra diversas nações poderosas da sua época. Fazendo essa divisão e entendendo como o livro foi dividido, e entendendo esse mecanismo do juízo de Deus contra as nações, a gente já pode tirar uma conclusão breve, uma aplicação. Deus não é só exclusivo dos evangélicos. Deus é Deus de todas as nações, de todos os povos. Tudo está sobre o seu domínio, tudo está debaixo da sua soberania. E a gente se alegra em entender que tudo e todos os reis, governantes na terra, está sobre o controle e o domínio do nosso Deus. A gente se alegra de entender que tudo e todos estão baixo e obedecendo essa soberania de um Deus que é todo-poderoso. E aqui Isaías está profetizando, ele está falando um decreto de juízo permanente contra esta nação, contra este povo, contra estes reis. E aí a gente vai entender o contexto histórico para compreender quem era Tiro e a sua importância. E Tiro tem uma importância muito grande na literatura bíblica em si. Lá em Ezequiel 28, a gente vai entender e vai falar também sobre a queda de Tiro. E aí a gente vai compreender também se é uma forma de alegoria, como que é, se é dada a queda de Satanás, se não é dada a queda de Satanás. Mas outros profetas também profetizou sobre essa nação, sobre o seu reino e aquilo que essa nação simbolizava. E é disso que a gente vai começar a compreender nesse contexto. O contexto histórico de Tiro é importante numa forma de compreender, de uma forma de compreensão, que Tiro era uma cidade da Fenícia, situada na costa mediterrânea, no atual Líbano hoje. Era uma das maiores centros comerciais marítimos do mundo antigo, uma política econômica que controlava o comércio marítimo no Mediterrâneo. Os fenícios eram conhecidos por suas riquezas, por colonizar várias regiões como Catargo e Táci. Sua prosperidade, porém, gerou orgulho, autossuficiência, levando a cidade a ignorar a soberania de Deus. Tiro foi conhecido por construir sua riqueza através da exploração dos seus vizinhos. Os escritos antigos se referiam à cidade de Tiro como uma cidade cheia de comerciantes sem escrúpulos. Tiro era um centro de idolatria religiosa e imoralidade sexual. Os profetas bíblicos repreendem Tiro por orgulho provocado por sua grande riqueza e localização estratégica. Conhecida pelo comércio marítimo e pelo famoso corante de púrpura, manteve relações com Israel, e a gente pode ver isso lá em 1 Reis 5, 1:12. Seu orgulho e riqueza, que é o centro daquilo que Isaías vai profetizar. Não só Isaías, mas também Jeremias e Ezequiel, eles falam dessa queda de Tiro. E
as condenações proféticas, você vai ver em Ezequiel 26, 28, em Josué, em Amós, em Isaías e em Jeremias. Tudo falando dentro dessa nação, de tão era a importância, ou que tinha um simbolismo para Israel essa nação. Essa nação, ela tinha um simbolismo de uma nação próspera, a qual os seus habitantes eram corruptos e muitos dos seus habitantes eram vaidosos, orgulhosos, autossuficientes. O que a gente pode aprender com essa aplicação? Que aquilo que a Bíblia já nos ensina, que o orgulho precede a queda. E Deus, Ele trata severamente com o orgulhoso. E dentro dessas questões, a gente pode ver uma coisa que tem, às vezes, no desenrolar do contexto bíblico, a interpretação e a sua alegoria. Em que sentido? Lá em Ezequiel, que forma que se dá aquela questão de Tito? Ezequiel 28, a interpretação literal histórica. Às vezes as pessoas vão falar que somente existia um rei e que aquele texto não se aplicava para que seja Satanás. Mas existe uma interpretação tipológica e simbólica, aonde Agostinho, Tomás de Aquino e outros estudantes e referência da história da igreja aplicava de uma forma simbólica, como eu disse, e tipológica, dando aquele texto a vazão. Mas seria interessante a gente ficar no meio termo. Existe uma interpretação que é dual, ou seja, uma dupla referência entre o rei de Assírios e Satanás. Mas por que ele faz essa comparação? Por que esse rei Tiro, ou essa cidade da Tiro, tem todo esse complexo, tem todo esse haver? Por que disso? Simplesmente porque é uma tipologia, algo que está por trás. Personificação de um governo longe de Deus, ou, como muitos estudiosos vão dizer, é um governo que muitas das vezes é usado por Satanás, pelas suas ações malignas, por oprimir, por deixar os órfãos, as viúvas, os necessitados à margem, sem ter auxílio, sem poder ajudá-lo. E isso Deus se levanta dando juízo e decretando a essa nação. A profecia contra Tiro, em Isaías 23, ele vai dizer e vai usar a Síria, a Babilônia, Alexandre o Grande, em 3 períodos da história, para devastar essa cidade, para que faça essa cidade sumir do mapa, para que faça essa cidade desaparecer. E dentro do próprio capítulo, tem uma profecia, que é Isaías 23, 15, você pode acompanhar aí, que vai dizer dos 70 anos, aonde não existe esse paralelo com 70 anos de Jeremias. Não existe esse paralelo, pois ambos falam de um período de humilhação e depois um período de restauração. Jeremias trata do cativeiro de Judá da Babilônia, e Isaías fala da ruína e o esquecimento de Tiro. 70 anos seria como um ciclo de plenitude, então seria um tempo a qual Deus determinou e fez acontecer sobre essa nação, sobre esse juízo. Agora, o que chama atenção nesse capítulo, para a gente meditar e entender, chama a atenção que essa nação era próspera, essa nação ela se confiava em si mesma, e Deus, através daquilo que essa nação foi se tornando, dentro do seu orgulho, do seu ativez, do seu autocontrole, foi desagradando a Deus. Por quê? Porque o que eles faziam? Eles roubavam no comércio, eles trapaceavam, eles faziam cultos pagãos, eles faziam coisas que aos olhos do Senhor e também de toda uma sociedade era condenável. O que a gente pode aplicar e entender? O nosso Deus, por mais que Ele seja misericordioso, por mais que Ele seja fiel, Ele é um Deus a qual Ele tem misericórdia e ira dentro do seu caráter, dentro dos seus atributos. É para a gente temer e tremer, é para que a gente possa, em nome de Jesus, entender este processo e confiar naquilo que Deus irá fazer, porque Ele é o dono da história. O julgamento de Tiro, de Isaías 23, 1 a 14.
A destruição da cidade seria tão impactante que os mercadores do mundo todo lamentariam a sua queda. De tão importante era a cidade, de tão polo era a cidade para o mundo antigo, que a sua queda ia espantar a todos. Ou seja, se a gente for aplicar hoje no nosso dia a dia, eram coisas que hoje, se for viver, a gente não acreditaria. Eram cidades estabelecidas, nações estabelecidas, potências mundiais estabelecidas que de repente se ruinam, cai, e isso ia ser um choque. Mas por que esse choque? Porque Deus estava chamando a atenção para o juízo dele. Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, há uma colheita, há uma forma que a gente tem que entender. Essa teologia da retribuição, ela não falha. Aquilo que você vai plantar, aquilo que você vai colher, uma hora chega a conta. E aqui em Isaías a gente vê que a conta chegou para uma nação poderosa, a qual ninguém nunca poderia imaginar que poderia chegar essa conta. Mas o nosso Deus não falha dentro da sua justiça e dos seus atributos, buscando ensinar de uma forma didática e pedagógica que Ele é Deus acima de todos os reis, acima de todos os governantes. Ah, irmão, como isso traz conforto para a gente. Como a gente vive no mundo injusto hoje, como a gente vive no mundo que a gente sofre injustiça o tempo todo, e a gente às vezes se pergunta, se questiona e diz assim: Senhor, não tem fim, Senhor, não tem limite, olha o que os homens fazem com a justiça. Mas lendo Isaías, a gente pode chegar numa conclusão: terá um fim, virá um reino. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus soberano sobre tudo e todos, e com Ele, quando Ele decreta, quando Ele vai dizer as palavras finais que pertencem a Ele, o nosso coração se alegra, pois sabemos que servimos um Deus de aliança, que honra a sua palavra, que honra e cumpre segundo os seus atributos, e nada e ninguém pode impedi-lo. Não existe, irmão, na sua vida circunstância maior, não existe injustiça maior na sua vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da verdade, Ele faz e acontece, porque Ele luta através daqueles que buscam a sua santidade e aliança com Ele. Por isso que é importante, não é seguir regras, não é se vestir de uma religião, é saber se relacionar com este Deus vitorioso, esse Deus que nos promete e cumpre segundo a sua santidade. Interessante que nesse julgamento de Tiro, Deus derruba o orgulho dos poderosos e mostra que nenhuma riqueza pode resistir ao seu juízo. A destruição de Tiro simboliza o fim da confiança na riqueza e materiais. Aqui, queridos, eu posso fazer uma aplicação para o nosso dia a dia. Em quem que você tem confiado? Em quem que você tem entregado o teu tesouro? Em quem que você tem dado confiança do Senhor? No seu trabalho, no seu emprego, no seu dia a dia? A sua confiança está em você levantar de manhã e achar que o seu trabalho foi mérito seu, foi conquista sua? A riqueza, a sua casa, quando você chega e fala: este palácio é meu, cuidado, porque isso precede a queda. Nós temos que ter um coração grato, e por mais que a gente tenha benevolências, por mais que a gente tenha méritos, tudo vem do Senhor, tudo é dele. Não podemos hora nenhuma querer glória para nós mesmos, não podemos hora nenhuma querer coisas que glorifiquem a gente, ou que as pessoas olhem e falem: olha, foi mérito dele. Não, nunca é mérito nosso, tudo é graça, tudo é dádiva, tudo é do Senhor. E um dos princípios a qual esse reino caiu, foi destruído, foi dentro destas questões, do rei não querer glorificar a Deus, do rei achar que ele governava a nação, que a nação andava por conta própria, que ela era oponente, que ela era tipo um pavão da época antiga. Mas Deus, com a sua graça, o seu poder e juízo, julgou Tiro e essa nação por terra. E aí fica esta lição: cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vive e com as nossas posições. Você que muitas das vezes tem cargo a qual Deus te confiou de chefia,
Cuidado com o tratamento entre você e aqueles que são seus subalternos. Cuidado com o tratamento entre você que é o dono da empresa e os empregados. Não tenha esse coração que é seu, que é dono, que você faz e acontece. Não tenha este coração, porque Deus trata, e às vezes trata de tal forma, que aquilo que você tinha para glorificar o nome dEle, Ele tira, porque Ele é Deus e é Senhor. Eu sei que não é uma palavra comum de muitas pessoas ouvirem, mas é fascinante quando a gente conhece Deus, não de ouvir falar, mas de se relacionar com Ele. Ah, como é interessante. A destruição de Tiro simboliza esse fim dessa confiança, dessas questões pessoais da riqueza e do materialismo. O orgulho leva à destruição. Provérbios já diz, Provérbios 16, 18, a soberba procede à ruína e a altivez de espírito precede à queda. Nenhuma nação expressa ou o império está acima de Deus. Assim como Tiro caiu, qualquer sistema político, empresa e governo, um desafio soberano de Deus está fardado à queda. Deus permite crises para que voltamos a Ele. E aqui tem uma mensagem muito sólida que Isaías ensina a gente. Deus às vezes tem permitido crise na sua vida. Deus às vezes tem permitido dificuldade, a ponto de você entender aonde que está a queda. Aonde está a intenção do seu coração. Começa a fazer que o Espírito Santo traga à sua memória ações ou palavras que você machucou as pessoas no meio da caminhada. E que você tenha a humildade de se arrepender, voltar, retratar, para que Deus possa sim, com a graça, te levantar. Ah, quando a gente começa a entender que muitos dos processos que a gente tem não é brecha, muitos dos processos que a gente tem não é culpa de A, de B e de C, é culpa nossa, das nossas atitudes, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. Ah, queridos, a gente começa a entender que a gente precisa se humilhar na mão do poderoso, para que esse mesmo Deus todo-poderoso possa nos levantar. Ah, como é bom entender que a gente tem um Deus que é todo poderoso e que Ele nos compreende. É um Deus que se fez carne, se fez homem e sabe e entende os nossos sentimentos. No final da profecia, em Isaías 23, 18, diz que as riquezas de Tiro seriam consagradas ao Senhor. Tudo que temos, bens, talentos, tempos, deve servir ao reino de Deus. O orgulho humano não resiste ao juízo de Deus. A prosperidade sem Deus é apenas um castelo de areia. E aqui eu queria te fazer esse convite. Você tem construído as coisas de que forma? Você tem construído as coisas de que jeito? Como que tem sido o alicerce de onde você tem construído? Quem é o seu alicerce? Com qual propósito você tem construído? Para edificar a si ou para edificar o outro? O Evangelho, o Deus do Antigo Testamento, o Deus das Escrituras, Ele nos ensina uma lição que muitos hoje têm esquecido. O Evangelho não tem a ver comigo, o Evangelho tem a ver com o outro. É através dos outros que somos abençoados. É através de abrir o coração que somos verdadeiramente prósperos. Se tivermos no nosso coração o desejo de abençoar o outro, estamos cumprindo o chamado de Jesus. O chamado deste Deus da aliança, desse Deus da Escritura, a qual sempre, de Gênesis a Apocalipse, vem se relacionar conosco. Vem estar no jardim, mostrando que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de paz, que Ele é um Deus que se preocupa com aqueles que honram a aliança dEle. Por isso que temos que ter o temor de buscar a Deus, de entender a Deus, de compreender a dimensão que a gente está nele. Querido, que neste capítulo de Isaías 23, a gente pode e a gente possa, de uma forma tremenda, entender que se Deus tratou com esta nação, Ele pode e deve tratar conosco. Que a gente tenha o coração aberto para fazer uma autoanálise. Sócrates já dizia,
Feliz é o homem que examina a si mesmo, que a gente poderia e deve se examinar. Entender quais são as motivações do nosso coração, de entender aonde Deus tem te levado, as coisas que você tem conquistado, que nada vem de você, tudo é do Senhor. Jamais, querido, nem como poeira no seu coração, deixe que o orgulho entre, deixe que a vaidade entre, que a sua capacidade humana sobressaia a misericórdia de Deus. Que você, assim como eu, possamos aprender a dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor dos Exércitos. Caminhando, já indo para o final, eu queria compartilhar uma conclusão. Isaías 23 nos ensina que nenhuma cidade, empresa ou império pode desafiar a soberania de Deus. O orgulho e a autoconfiança são perigos quando nos afastamos de Deus. Mas Deus, em sua graça, pode restaurar, usar tudo para a sua glória, até mesmo os recursos materiais. Mas isso, quando a gente dá de todo o coração, toda honra, glória e majestade ao Senhor. Não da boca para fora, mas toda honra, glória e majestade seja dada a eles. Ah, Deus, como a gente precisa do Senhor. Como que a gente precisa, Senhor, buscar essas verdades. O sucesso sem Deus é um voo para a queda. Toda a glória humana tem prazo de validade, mas a de Deus é eterna. A história de Tito nos ensina que Deus não tolera o orgulho e a autossuficiência, mas ao mesmo tempo Ele oferece graça, redenção para aqueles que voltem a Deus. Vamos voltar ao Senhor. Se nessa caminhada Deus tem falado ao seu coração que você tem errado, que você tem tido atitudes de orgulho, se arrependa, se quebranta. Lá no Evangelho está escrito: bem-aventurados os que choram. Os que choram, que olham para dentro de si, que choram a sua miséria perante Deus. Este sim Deus não despreza, porque um coração quebrantado e contrito, este alegra a Deus. Como precisamos desfazer do nosso eu, do nosso orgulho, como precisamos desfazer, muitas das vezes, da nossa história de vaidade. Queria estar te convidando, para finalizar essa reflexão sobre essas questões. Eu queria te convidar a curvar a cabeça e fizer uma oração comigo, junto comigo, dizendo assim: Senhor, quebra de mim todo orgulho, toda vaidade, que o Senhor possa estar com graça, poder e misericórdia me alcançando. Deus, que o teu poder, que o seu Santo Espírito, que o Senhor Jesus assente no trono da minha vida e governe a mim mesmo. Eu não quero tomar decisões que ferem o outro, mas eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. É isso, eu queria te convidar para estar acompanhando o nosso programa e fique conosco. Até a próxima e muito obrigado. Amém?